Devido ao escândalo do Mensalão, onde alguns dos protagonistas foram Marcos Valério e Duda Mendonça, a ética na publicidade nunca foi tão abertamente discutida pelo povo brasileiro. O fenômeno do Mensalão, financiado pelo Valério, deixou a população atenta para a questão da transparência na publicidade. Assim, ela vem sendo julgada como fiadora de um dos maiores escândalos de corrupção do país. Mas é preciso entender que os crimes cometidos apenas por alguns não podem ser capazes de manchar toda uma categoria. Além disso, há uma diferença grande entre o antiético e o desonesto. Um publicitário responsável por uma campanha que não agrada à população pode ser considerado antiético, mas não desonesto. Mas outro que utiliza da publicidade para cometer crimes, além de quebrar com a ética, é sim considerado desonesto e criminoso. A matéria de hoje tem como objetivo esclarecer estas questões e trazer ao conhecimento de você, telespectador, um pouco do Código de Ética dos Profissionais de Propaganda, do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, das normas padrão da atividade publicitária e também da legislação correlata, a qual abrange o Código de Defesa do Consumidor e a Lei dos Direitos Autorais, além das leis e decretos que norteiam nossa sociedade acerca desse tema. O Código de Ética dos Profissionais de Propaganda foi criado em outubro do ano de 1957. Ele tem como objetivo definir os princípios éticos que devem nortear a publicidade através de suas definições, normas e recomendações. Dentre as normas do Código de Ética dos Profissionais de Propaganda estão reconhecimento por parte dos veículos e a necessidade de manter os corretores e as agências como fonte de negócios e progresso dos seus empreendimentos e a eles reservam o pagamento da comissão com exclusão de quaisquer outros indivíduos ou entidades. Com relação à tabela de preços, ela é pública e igual para todos os compradores, dentro de iguais condições. O publicitário respeita as campanhas de seus competidores, jamais procurando destruí-las por atos ou impedindo a sua divulgação. Em seus textos, exalta as vantagens dos seus temas, sem envolver críticas ou ataques diretos ao competidor. Falando agora das normas padrão. Para as agências de publicidade brasileiras, seguir as normas padrão é, assim, serem certificadas pelo SEMP, representa a qualificação técnica profissional e de excelência na conduta ético-comercial pautada pelas melhores práticas. Agências certificadas fazem negócios mais eficazes, com segurança e recebem ainda mais credibilidade, seguras de que vão se diferenciar através da criatividade. Em casos de conflito, por exemplo, o modelo de arbitragem conduzido pelo SEMP garante isenção e preceitos a serem seguidos por todos, sob verificação técnica constante. Dentre as principais normas padrão está a identificação e análise dos públicos e do mercado, onde o conceito, marca, produto ou serviço encontre melhor possibilidade de assimilação, assim como a identificação e estudo dos concorrentes. Fica a cargo da agência toda a identificação e análise das suas vantagens e desvantagens relativas ao mercado e à concorrência, e o estudo dos meios e veículos mais adequados ao público-alvo, o qual seria o planejamento de mídia. É também de responsabilidade da agência a execução deste plano publicitário, incluindo o orçamento para a produção das peças e a compra, distribuição e controle da publicidade nos veículos contratados, o qual seria a execução de mídia.
A Lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965, dispõe sobre o exercício da profissão de publicitário e de agenciador de propaganda e dá outras providências. Entre os principais artigos encontram-se: são publicitários aqueles que, em caráter regular e permanente, exercem funções de natureza técnica da especialidade nas agências de propaganda, nos veículos de divulgação ou em quaisquer empresas nas quais se produza propaganda. São agenciadores de propaganda os profissionais que, vinculados aos veículos de divulgação, a eles encaminhem propaganda por conta de terceiros. A agência de propaganda é a pessoa jurídica e especializada na arte e técnica publicitárias que, através de especialistas, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos veículos de divulgação por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de produtos e serviços, difundir ideias ou instituições colocadas a serviço desse mesmo público. São veículos de divulgação quaisquer meios de comunicação visual ou auditiva capazes de transmitir mensagens de propaganda ao público, desde que sejam reconhecidos pelas entidades e órgãos da classe, assim consideradas as associações civis locais e regionais de propaganda, bem como os sindicatos de publicitários. Compreende-se por propaganda qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias ou serviços por parte de um anunciante identificado. Já o Decreto 57.690/66 regulamenta a Lei 4.680/65, expondo que o veículo de divulgação fixará em tabela a comissão devida aos agenciadores, bem como o desconto atribuído às agências de propaganda. O aspecto mais relevante deste documento reafirma que as comissões e descontos de agência só podem ser pagos a agenciadores e às próprias agências. No Decreto 2.262/97, observamos que os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta que mantenham contrato com a agência de propaganda deverão renegociar, em benefício da administração, as cláusulas de remuneração da contratada quando da renovação ou prorrogação do contrato. O mais importante deste decreto é que ele abriu a possibilidade que o desconto de agência fosse negociado para menos entre agência e anunciante. E, por fim, o Decreto 4.563/2010, de 31 de dezembro de 2002, altera o regulamento aprovado pelo Decreto número 57.690, de 10 de fevereiro de 1966, para a execução da Lei número 4.680, de 18 de junho de 1965. A principal questão abordada neste decreto é que ele revoga o anterior, número 2.262, de 26 de junho de 1997, o qual trata da livre negociação dos descontos de agências. Segundo Pablo Garcia, membro do CONAR, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária é o conjunto de regras que rege a atividade publicitária no Brasil e, portanto, as decisões do CONAR. Seus preceitos básicos são: todo anunciante deve ser honesto e verdadeiro e respeitar as leis do país. Deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar diferenciações sociais. Deve ter presente a responsabilidade da cadeia de produção junto ao consumidor. Deve respeitar o princípio da leal concorrência e deve respeitar a atividade publicitária e não desmerecer a confiança do público nos serviços que a publicidade presta. O código completo está disponível em www.conar.org.br e tem dezenas de artigos. Com o tempo, foram criados anexos que tratam de assuntos específicos, como a publicidade para menores e a de bebidas.
Entre seus artigos estão os princípios básicos nas relações entre agência e cliente. A agência assegura exclusividade ao cliente, obrigando-se a não assumir encargo de propaganda de mercadoria, produto ou serviço concorrente, salvo por explícita concordância de seu cliente. Para o rompimento da relação agência-cliente, a parte interessada em romper deverá avisar a outra com antecedência mínima de 60 dias, sob pena de responder por perdas e danos, ficando o cliente impedido de utilizar-se de quaisquer anúncios ou trabalhos criados pela agência e esta proibida, durante 60 dias, de aceitar propaganda de mercadoria, produto ou serviço semelhantes. Conforme o artigo 9º, a ideia utilizada na propaganda é presumidamente da agência, não podendo ser explorada por outros, sem que receba a remuneração justa. A Lei 12.232/2010, de 29 de abril de 2010, dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela Administração Pública de Serviços de Publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras providências. Considerando-se serviços de publicidade, o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de quaisquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Legislação correlata é aquela que dá algum suporte para a legislação principal em que você está se baseando, o qual abrange o Código de Defesa do Consumidor, a Lei dos Direitos Autorais e o Decreto 70.951/72 e 538/1992. Conforme o artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor imediatamente a identifique como tal. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para a informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Conforme o artigo 37 do Código em questão, é expressamente proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Dentre as obras protegidas pela Lei dos Direitos Autorais, número 9.610/98, conforme o artigo 6º, estão textos de obras literárias, artísticas ou científicas, composições musicais com ou sem letra, obras audiovisuais sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas, obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia, obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética. A Lei 9.610/98 não protege, entre outros, ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais. Informações de uso comum, tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas. Nomes e títulos isolados. Aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. O Decreto 70.951/72 e 538/1992 expõe o seguinte: conforme o artigo 1º, a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda, quando efetuadas mediante sorteio, vale-brinde, concurso
ou operação assemelhada dependerá de prévia autorização do Ministério da Fazenda. Conforme o artigo 5º, o prazo para entrega do prêmio é de até 30 dias, a contar da data do sorteio ou de apuração do resultado do concurso. O prêmio prometido por Vale Brinde deverá ser entregue no ato da apresentação deste. Conforme o artigo 10, não poderão ser objeto de promoção mediante distribuição de prêmios, medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados. Outros produtos que venham ser relacionados pelo ministro da Fazenda. Dentre os planos não autorizados estão, no artigo 11, os que importem em incentivo ou estímulo ao jogo de azar, propiciem exagerada expectativa de obtenção de prêmios, importem em fator deseducativo da infância e da adolescência. Conforme o artigo 15, poderão ser distribuídos prêmios que consistam em mercadorias de produção nacional ou regularmente importadas, títulos da dívida pública e outros títulos de crédito que forem admitidos pelo ministro da Economia, Fazenda e Planejamento. Unidades residenciais situadas no país em zona urbana, viagens de turismo, bolsas de estudo. É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro.